saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O texto da palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Tito, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, que diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Meus amados, nós vemos aqui, diante de nós, uma carta de um pastor mais experiente, que era Paulo, dando orientações a um pastor mais novo, que é Tito, que cuidava da igreja que estava em Creta. E dentre tantas orientações que Paulo fala, ele coloca diante de nós uma característica especial do Deus a quem nós servimos, dizendo: o Deus que não pode mentir. Nós vivemos num momento que nos dá muito mais condições de compreender esta palavra de Paulo do que na época em que eles viviam. Este mesmo Deus que Paulo afirma que não pode mentir é aquele que nos deu uma promessa lá no passado. Dentre tantas promessas, uma delas estava no livro do profeta Isaías, falando que o seu filho haveria de sofrer em nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Este é o Deus que não pode mentir. Ele prometeu e ele cumpriu. Todo o passado em que vivemos nos mostra que aquilo que foram as promessas do Senhor estão cumpridas diante dos nossos olhos. Jesus morreu, Jesus foi condenado, foi crucificado, foi sepultado, mas também a promessa de que ele haveria de ressuscitar foi colocada diante dos nossos olhos. Porque o Deus que não pode mentir foi aquele que falou e cumpriu. Este mesmo Deus é o Deus que nos dá uma promessa para hoje. Porque ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa foi a promessa que Jesus nos deu quando se despedia dos seus discípulos. Talvez vendo a preocupação nos seus corações, como ficaremos nós se ele vai embora? Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós o Consolador, e ele vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Ora, não vivemos esse tempo, irmãos, em que o Consolador de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está conosco todos os dias na igreja? Não vivemos esse tempo que Deus prometeu e Deus não pode mentir. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e qual não é a nossa alegria ao chegarmos à casa do Senhor e vermos o Espírito Santo falando no meio do seu povo? Ao deitarmos e termos sonhos proféticos onde o Espírito Santo direciona a nossa vida. Essa é a vida presente daqueles que servem ao Deus que não pode mentir. Este mesmo Deus que revelou todo o nosso passado, da igreja, da humanidade, e que cumpriu cada promessa sua. Este mesmo Deus que está presente aqui no nosso meio, que nos direciona nesta madrugada, que fala com você no seu coração, através da sua palavra, através dos louvores. Esse é o Deus que não pode mentir. Esse é o mesmo Deus que também nos dá promessas futuras. E se ele não mentiu no passado, se ele não mente no presente, mais uma vez nós temos uma certeza: ele vai cumprir todas elas. E o apóstolo Paulo já começa dizendo: em esperança de vida eterna. A promessa do Deus que não pode mentir é que haverá um dia em que não haverá mais lágrimas, em que não haverá mais pranto, em que não haverá mais dor, que não haverá mais enfermidade, que não mais precisaremos nem mesmo da luz do sol, porque a glória do Cordeiro nos iluminará. Que não mais nos preocuparemos com as nossas casas, com onde vamos morar, porque a Jerusalém celestial descerá do céu e aonde iremos morar será lá. Que não haverá mais preocupações, porque a eternidade será de delícias na presença do Senhor. Meu amado, minha amada, esse é o Deus que não pode mentir. Glorifique a esse Senhor maravilhoso. Tome o poder dele para a sua vida neste dia e diga: o Deus que não pode mentir está ao meu lado neste exato momento. E fechamos lembrando do 5º discurso de Moisés, quando no Deuteronômio ele diz:
Deus é a verdade e não há nele injustiça. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não pode mentir, porque ele não tem a verdade, mas ele é a própria verdade. Amém. Essa é a verdade que guia a nossa vida e que, segundo o apóstolo Paulo diz, nós temos esperança de vida eterna. Fechamos os nossos olhos. Coloquemos agora diante de nós, diante de Deus, o nosso culto, a nossa adoração, porque esse é o Deus que é a verdade e ele não pode mentir. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, neste dia, porque todas as tuas promessas se cumpriram e se cumprem atualmente. Amém. E nós temos a certeza de que nenhuma delas cairá por terra. Que todos os teus filhos que nos escutam neste momento tenham a sua esperança renovada, tenha a sua fé acrescida, sabendo que nós servimos ao Deus que não pode mentir. Tudo isso, Senhor Deus, te pedimos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, consolação e bênçãos do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, desde agora e até que venha o nosso Senhor Jesus.